tarde, espero que me estejam a ouvir. Em primeiro lugar, uma palavra de justificação. Quem deveria estar aqui na moderação era o meu colega Rubaneiras. Por outros afazeres que entretanto surgiram, me pediram que fizesse aqui a moderação, que tentarei fazer o melhor possível. E também uma justificação, portanto, nós deveríamos ter aqui mais dois membros do painel que por razões de última hora, portanto, não puderam estar presentes. Portanto, vamos ter aqui um painel mais reduzido, o que, de certa maneira, também nos dá algum jeito na medida em que estamos a começar o nosso trabalho com 15 minutos de atraso. Como sabem, o tema desta nossa sessão é o Abazul, portanto, o Abazul é, de facto, um projeto de grande relevância, de grande importância, pretende-se que assim seja, para o país nesta área da economia do mar. E o Abazul é constituído por um conjunto de polos, portanto, todo ele enquadrado dentro do PRR, por um conjunto de polos que se distribuem ao longo do país, com um grande objetivo, que é de facto o objetivo de promover, portanto, a inovação, o desenvolvimento, o crescimento da economia azul, tirando partido daquilo que são as especificidades dos diferentes territórios e também valorizando aquilo que são as competências das diferentes instituições que estão presentes nestes polos. É um projeto que está numa fase inicial, portanto estamos numa fase de arranque e, portanto, pensamos que aquilo que poderá ser interessante para esta sessão é justamente ter a oportunidade de haver aqui uma apresentação em direto e na primeira pessoa de responsáveis pelos diferentes polos, não de todos os polos. Nós temos a nível nacional 7 polos ou 8 polos, na medida em que em eleições há 2 polos, e também sendo que um deles é um polo transversal, portanto é um polo portanto, ligado à área da educação, portanto do school, portanto termos aqui a possibilidade de haver uma apresentação de alguns desses polos por parte das entidades que são responsáveis pela sua dinamização. E, portanto, se estivessem de acordo, eu ia pedir, num primeiro momento, aos meus colegas aqui do painel que fizessem a apresentação de uma forma sucinta do polo que representam e depois teríamos, numa segunda interação, a possibilidade de trocar aqui algumas impressões no sentido de vermos, explorarmos eventuais complementaridades, portanto, entre os diferentes polos. Iria começar, seguindo a ordem do programa, pelo polo de Peniche e, portanto, pediria ao Sérgio Leandro, portanto, a apresentação do polo, portanto, que é um polo muito centrado nas temáticas da aquacultura, de biotecnologia azul, portanto, que é liderado pelo Sérgio Leandro, e, portanto, eu passava imediatamente a palavra. Sérgio, Sérgio. Agora está. Peço desculpa. Como estava a dizer, muito bom dia a todos e a todas e agradecer o convite para estar aqui presente e apresentar aquilo que é o polo de Peniche, do Abazul. Nós estamos a falar de um projeto que está a ser liderado por uma associação sem fins lucrativos, a Associação para a Dinamização do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche, Smart Ocean, e resultou daquilo que foi a conjugação de intenções de 4 entidades. Falamos do município de Peniche, do Politécnico de Leiria, da Doca Pesca e também do Biocanto. Estas 4 entidades, como certamente podem perceber, pelo menos os nacionais, têm competências bem definidas. O município de Peniche naquilo que é a gestão e a promoção do desenvolvimento socioeconómico do território, a Doca Pesca como entidade gestora da área portuária onde vai ser implementado este polo do Abazul, em Peniche, o Politécnico de Leiria com todas as competências que tem vindo a desenvolver, quer na parte de investigação científica relacionada com o mar, focando em áreas bem definidas, a questão da inovação e processamento do seafood da área alimentar, portanto, inovação do pescado, a questão também da biotecnologia aplicada claramente a desafios da indústria da economia do mar,
abordando também um pouco a aquacultura e depois a questão da biologia marinha. Não quer dizer que estes sejam os motivos, os focos deste mesmo polo, mas são as competências que o Politécnico de Leiria traz em termos de investigação, mas também ao nível da formação dos futuros profissionais. Temos também o Biocant, e o Biocant traz aquela que é a experiência da gestão de um parque de ciência e tecnologia, que nos irá permitir certamente avançar mais rapidamente no tempo naquilo que deverá ser a gestão do Smart Ocean. Ao longo deste tempo, e tendo nós já claramente definido o que é que iremos fazer no âmbito deste polo, nós vamos construir e lançar muito em breve a empreitada de construção do edifício para a incubação de empresas na área da economia do mar. Mas, para além da incubação física de startups e de empreendedores, nós quisemos ser algo diferenciadores neste polo. E a diferença que tem a ver com a disponibilização de serviços de suporte às empresas, numa fase inicial, que de outro modo não teriam acesso a esses mesmos serviços. Falamos o quê? Falamos de serviços de equipamentos científico-tecnológicos, que podem ser utilizados pelos empreendedores e desta forma também ter esta tal vantagem em termos tecnológica. Falamos, por exemplo, em coisas tão simples como estufas, microscópios, a questão também dos espectrofotómetros, daquilo que tem a ver mais com a parte biotecnológica, e isso é claramente também uma vantagem para as empresas numa fase inicial. Quisemos ir por esse caminho para também, obviamente, ir ao encontro daquilo que são as expectativas destes empreendedores e, nesse sentido, criar todas as condições para o sucesso. Mas, quando nós falamos de inovação e quando falamos do empreendedorismo, temos que também fazer uma clara ligação com o tecido económico existente. E a realidade de Peniche e da região oeste é muito da proximidade com a questão do setor produtivo, ao nível da pesca e também, obviamente, daquilo que é a feileira do pescado, relacionando com o processamento de pescado. É aí que também nós queremos ter um papel bastante preponderante na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação para as empresas já instaladas. Julgamos nós que este desafio de economia azul faz sentido juntando empreendedores, startups e o tecido económico já estabelecido na região. Só assim nós conseguimos encurtar distâncias naquilo que é o desenvolvimento de processos tecnológicos, mas também criar aqui claramente condições para que as empresas já existentes possam desenvolver, possam criar novos produtos, novos processos e desta modo também afirmar-se claramente no seio da economia azul. É um pouco isto aquilo que nós temos aqui definido, da questão da incubação. Estamos também já a estabelecer parcerias nacionais e internacionais para que, no âmbito deste polo do Hub Azul, funcione também como que um broker de serviços, ou seja, temos parceiros que podem dar resposta a questões de financiamento, que possam dar resposta também a desafios tecnológicos que possam ter essas mesmas startups, tirando vantagem do cluster industrial já estabelecido na região de Peniche. Falamos desde a construção naval, desde a questão das atividades marítimo-turísticas, que são tão importantes, por exemplo, para o acesso ao mar, para a colheita de amostras e também para o desenvolvimento de alguns protótipos. E é neste conceito também, ou neste contexto, que queremos envolver toda a região neste mesmo processo, apesar de estar em Peniche, porque foi as condições ideais que foram encontradas no momento para a criação física do polo do Smart Ocean, o polo de Peniche do Hub Azul. Nós temos claramente a ambição de olhar para a região do oeste, por forma que o impacto positivo que nós assim esperamos possa estar ao serviço de toda a região e não somente centrada ali em Peniche. Muito obrigado, Sérgio. Portanto, se calhar podia o Pedro Pousão apresentar o polo do Algarve. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui. E sobre o polo do Algarve. O polo do Algarve é o que aparece menos, digamos, desenvolvido na proposta inicial do PRR, portanto tivemos que o desenvolver entretanto e criar aqui um conceito. O conceito que se criou, em função também do que tínhamos em termos de dinheiro atribuído, foi, no caso do Algarve, aproveitar um edifício que o IPMA utiliza, no Porto de Olhão, demoli-lo, reconstruir um edifício novo e para isso fez-se um consórcio entre a Câmara de Olhão, a Universidade do Algarve, o IPMA, a DOCA Pesca e o Laboratório Colaborativo S2 Agro, que eu sou também presidente. A ideia do Polo de Olhão é vir a criar, dentro deste edifício, toda uma zona de laboratórios úmidos, ou quando eu falo de laboratórios úmidos, é onde se possam trabalhar com organismos vivos, marinhos, algas, microalgas, peixes, o que for, em complemento às infraestruturas que já existem na região, quer do IPMA, quer da Universidade, e permitir, por exemplo, que através do Laboratório Colaborativo, o que é um laboratório colaborativo? É uma associação de sem fins lucrativos entre a Universidade do Algarve, o IPMA, a DOCA Pesca, o Instituto Politécnico de Leiria e 11 empresas ou associações do setor produtivo e, portanto,
temos aqui, digamos, o conhecimento, temos aqui a experiência, temos aqui toda uma série de investigadores e temos aqui toda uma série de produtores que estão juntos e que depois permitirão, dentro deste hub, alavancar esta economia azul, alavancá-la com a sua experiência, trabalhando não só para eles mesmos, para que eles cresçam, os próprios da região. Eu lembro que temos uma cooperativa de vivaristas, por exemplo, de produtores de ameijas, para que eles cresçam, como também permitir startups e jovens que saem das universidades desenvolverem os seus modelos de negócio. Esta área é uma área cara, ou seja, nós não vamos começar agora a tentar fazer uma dourada, um sargo ou o que seja, não é? Portanto, quando se fala em biotecnologia, quando se fala em novos produtos, falam-se em produtos bioativos extraídos de uma determinada macroalga que tem que se aprender a produzir e depois tem que se extrair esses produtos e esses produtos têm que ter um valor de mercado. E, portanto, isto é apenas um exemplo, não é? Portanto, quando falamos em startups nesta área, falamos em coisas caras. E, portanto, o facto de haver um hub todo equipado, com salas onde se podem fazer ensaios com organismos vivos marinhos, com temperaturas diferentes, onde há toda uma série de laboratórios de biologia molecular, de proteómica, de lipidómica, etc., onde essas pessoas podem utilizar equipamentos de uma forma faseada e não ter que os comprar todos, numa fase em que não têm ainda dinheiro para se lançar, e poder utilizar parte do laboratório, horas de laboratório por dia, e, portanto, poder daqui desenvolver o seu negócio, o seu produto. Depois poderem crescer e, enfim, se o negócio estiver já validado e com uma prova de conceito, e ao mesmo tempo receberem todo o apoio, quer dos investigadores, quer do tecido produtivo que está também associado a esse âmbito. Portanto, eu penso que isto é uma forma interessante, porque muitas vezes as startups são só ideias nestas áreas, porque se torna caro, ele tem uma ideia, mas a extração de qualquer produto é caríssima e, portanto, aqui poderemos ter uma vida mais facilitada, pode concorrer a projetos de investigação, pode concorrer a outros tipos de projetos em conjunto. O Algarve, por definição, é uma das regiões do país com melhores condições para o desenvolvimento da agricultura. Por uma questão de clima, temperatura, por uma questão de sol, de horas de sol, para a produção de energia, porque tem, em termos de mar, temperaturas mais elevadas e mais compatíveis com as espécies que produzimos neste momento em Portugal, porque temos, apesar de tudo, um mar mais tranquilo e uma possibilidade de ir ao mar praticamente o ano inteiro trabalhar, e portanto será uma região, e porque tem mais de 1000 hectares disponíveis de áreas para a instalação da aquacultura, e portanto identificadas por entidades oficiais. E portanto é aí que a nossa aquacultura, que está muito infelizmente, eu trabalho a aquacultura há 40 anos, agora ouço falar mais a aquacultura que eu vi nos últimos 39, o que é muito bom sinal, e portanto podermos desenvolver a aquacultura, isso precisa de apoio. Portanto, desenvolver uma atividade destas e uma atividade em mar, e seja de macroalgas, seja de bivalves, seja de ouriços, seja de peixe, necessita de um apoio tecnológico e tem problemas. Portanto, o facto de haver um hub é também uma forma direta de apoio, como eu digo, não só de formação de pessoas, não só de permitir a formação de empresas, mas também apoiar as que depois delas se formarem, apoiar e resolver aqueles problemas pontuais que vão surgindo, sejam eles na área da patologia ou da genética ou do que seja, e portanto penso que sairá daqui. Não é um hub muito grande, é um edifício de 2.000 metros quadrados, a dotação são 4 milhões de euros e o preço das coisas sobem todos os dias ainda por cima, mas eu julgo que é uma forma interessante de ter ali algo funcional. Nós já o demonstramos através das estruturas de investigação que existem no Algarve, que somos capazes de fazer toda uma série de coisas, portanto isso eu julgo. Agora é pô-las, digamos, ao serviço já mais da região e mais de quem quer efetivamente investir e crescer. Muito obrigado. Muito obrigado. Começamos pelo centro, fomos ao Algarve e agora rumamos a norte, e, portanto eu pedi aqui ao Eduardo a apresentação também do polo do Azul de Leixões. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo aqui uns minutinhos para nos ouvir apresentar os hubs, o Hub Azul, neste caso o Hub Azul de Leixões. Aqui pode haver várias narrativas para explicar o Hub Azul de Leixões. Vou começar pelos números. Portanto, o Hub Azul de Leixões é um consórcio acho que são 6 ou 7 entidades, acho que não me engano, é o Inesctec, do qual eu represento e participo, é o CIMAR, que estão aqui alguns colegas, é o INEGI, é a Fórum Oceano, é a Câmara Municipal de Matosinhos e é a APDL, o Porto de Leixões.
Portanto, é um consórcio destas entidades, elas são muito heterogéneas entre si, temos 3 grupos de investigação, de interface, ancorados nas instituições da cidade. Estes 2 interfaces são ancorados no Centro de Ensino Superior da cidade, a Universidade do Porto e o Politécnico do Porto, e como tal, são entidades de excelência na investigação, mas precisavam de dar passos maiores e aumentar o seu impacto em termos sociais. A Fórum Oceano é um cluster que junta empresas e universidades. A Câmara de Matosinhos, porque é o sítio onde este hub vai ser ancorado, e a PDL, porque é o porto onde este hub vai ter uma expressão física, do ponto de vista físico. O Hub Azul Leixões tem um caráter, relativamente aos outros do que ouviram falar, um caráter mais tecnológico, quer seja do lado bio, quer seja do lado das engenharias, vai ter um caráter tecnológico, e é evidente que aspira a desenvolver atividades na cadeia de valor, na toda a cadeia de valor, até chegarmos às empresas e à incubação e à transferência de tecnologia. Como é que ele se vai expressar? Ele vai expressar-se capacitando estas instituições de condições físicas e laboratoriais que lhe permitam fazer experiências ou obter resultados a uma escala que não é possível nos laboratórios que hoje em dia nós temos, não é? Do lado das biologias é o aumento da capacidade do biotério, e se eu estiver a dizer asneiras, no fim podem falar com a Ana Muxa, que é da área da biologia do CIMAR, e pode explicar melhor do que eu. Eu sou engenheiro portanto, estou muito limitado, tenho umas palas aqui um bocado do lado portanto, tenho dificuldades em seguir aquele caminho, mas não temos dúvidas de que, aumentando essa capacidade, a biblioteca de espécies e conseguir conhecer melhor o mar e intervir na parte tecnológica da mitigação dos impactos da poluição, da mitigação das alterações climáticas e trazer essa apora à engenharia, para que a engenharia possa contribuir para essa solução. Depois, relativamente às outras 2 instituições, uma tem a ver com os materiais. O INEGI é uma instituição essencialmente na área da mecânica dos materiais, e se nós quisermos construir sistemas novos, quer para ancoragem de plataformas, quer para reconstruir recifes artificiais, quer para novos sistemas flutuantes, em termos de materiais, o INEGI está interessado no desenvolvimento dessa linha de trabalho. No caso da minha instituição, que é o INES, que é mais da área dos sistemas, está interessado na robótica, nas comunicações subaquáticas, comunicações aéreas, está interessado em desenvolver novos robôs, controlar novas infraestruturas no mar. E, portanto, isto é o que está no bottom das nossas vontades. É evidente que no top das nossas vontades está o que o mercado pede. E o que o mercado pede, em termos tradicionais, não temos dúvidas que nós ainda não temos uma grande intervenção a nível das pescas e da aquacultura. A tecnologia ainda não tem uma grande interação aí, mas são 2 áreas, uma de uma área económica tradicional, uma da área económica emergente, que necessitam claramente de tecnologia. É evidente que a Norte somos muito dominados pela energia, pela produção de energia offshore. É só lembrar que as grandes experiências de energia flutuante foram feitas a Norte, na Aguçador, e agora esta nova experiência em Viana do Castelo. Há muitos players que querem testar novos equipamentos de produção de energia offshore e, portanto, estão a selecionar esta zona da costa portuguesa a norte, onde há condições para fazer estes testes. Pode estar lá. É evidente que nós queremos ter uma visão holística. Quando testarmos o equipamento e a ancoragem no equipamento destes, também perceber o impacto ambiental que têm estas infraestruturas, se é possível, por exemplo, nas sapatas e na ancoragem destes sistemas flutuantes, colocar equipamentos que mitigam o impacto ou podem até favorecer situações tais como a produção de novas espécies no mar ou acolher melhor novas espécies no mar. Ninguém sabe dizer se por acaso eu estruturar uma determinada zona para segurar 3 ou 4 eólicas flutuantes, se será um bom sítio para produzir polvos ou produzir outras áreas que sejam compatíveis, outras espécies que sejam compatíveis com aquela área tecnológica. Portanto, como é que se vai expressar? Este Abazul vai ter duas grandes expressões. Uma é aumentar a capacidade do biotério
do CIMAR, outra é criar uma bacia oceânica artificial. Portanto, nós temos, para testarmos estes equipamentos e estes sistemas, antes de eles irem para o mar. Hoje em dia nós temos, os nossos laboratórios têm tanques de teste pequenininhos, com 5 metros de profundidade, 10 metros de comprimento, 6 de largura, e já são 300 mil litros de água, mas são pequeninos, dá para fazer os primeiros testes. Mas precisamos de fazer bacias oceânicas que nos permitam testar equipamentos que não fiquem até às 2 toneladas, mas que possam ir até às 10 toneladas, que já estejam à escala 1 para 1, testar as coisas no mar já tem a escala, tem que ser muito próxima da escala final. Portanto, nós vamos tentar construir, vamos ver agora com as alterações de preço que tem havido ultimamente, vamos tentar construir uma bacia oceânica que andará na casa dos 80 metros de comprimento por 40 de largura, 10 metros de profundidade na média e um poço central que vai até aos 30 metros de profundidade, que permite testar outro tipo de equipamentos com uma escala maior, quer sejam eles sistemas de ancoragem, quer sejam eles sistemas flutuantes. Quando eu falo em sistemas flutuantes, estou a falar em sistemas fixos ou robóticos, e que esse ambiente permita, nesses laboratórios, juntar não só as entidades de investigação de base, mas também possamos acolher as empresas que queiram testar os seus equipamentos em ambientes controlados antes de irem para o mar. Portanto, é evidente que o Abazul vai fazer sinergias com o que os laboratórios já têm. Portanto, nós não vamos substituir a capacidade que o INESC, que o INEGI e que o CIMAR já têm. Portanto, vamos complementar estas capacidades e também vamos complementar as capacidades que podem já haver a jusante desta nova capacidade. Portanto, esta capacidade está a jusante das que existem e está a montante de outras que possam existir no mar. Portanto, no caso, por exemplo, o caso do INESC, também está a criar a capacidade de pegar nestes equipamentos testados nesta bacia e depois podê-los testar no mar. Portanto, nós por exemplo, temos uma área de testes da produção de energia, mas que também pode, o TUPEM e a licença também pode permitir fazermos testes na aquacultura offshore ou de recifes artificiais offshore e essencialmente, compatibilizar. O que nós queremos é ter condições de teste que compatibilize o exercício industrial no mar com a proteção e a valorização ecossistémica do mesmo. Ou seja, é possível construir, por exemplo, um sistema flutuante que tem, de certeza, impacto no mar, mas, ao mesmo tempo, esse sistema valorizar o ecossistema, por que não? Portanto, é este o grande objetivo, é permitir a condições a que as indústrias possam intervir no mar, mas de uma forma sustentável. Portanto, estas condições de teste laboratorial, quer ambiente controlado, quer depois projetar, isto é no Porto de Leixões, que é para a logística, se eu testo uma coisa com 10 toneladas numa bacia destas, tenho que chegar rapidamente, se quero testar que este mesmo equipamento no mar, não posso atravessar 50 ou 80 km. Portanto, nós estamos no Porto de Leixões, no Polo 2, ainda mesmo assim afastados aproximadamente 2 a 3 km em linha da zona portuária. Portanto, estamos na zona portuária, mas estamos longe da frente da água. Mas uma coisa é andar um caminhão 2, 3 km e testar esta infraestrutura, quer seja um recife artificial, quer seja uma poita, ou seja uma estrutura flutuante. Portanto, e estas condições que estamos a criar. Acreditamos que 2025, 2026, esta parte do puzzle esteja montada e como tal, nós possamos prestar serviços e se repararem bem, este objetivo é um bocadinho complementar a todos os outros. Portanto, os polos não fazem todos o mesmo, têm um caráter ligeiramente complementar, mas que depois também, estando pronto, podemos juntar sinergias. Se ali o pousão quiser testar uma nova jaula no Algarve, antes de a poder testar no Algarve e em pleno mar, pode testá-la na bacia oceânica, ver se os sensores estão bons, estão maus, afundá-la, levantá-la, e depois é fácil transportá-la para o mar, porque estamos numa estrutura portuária, chegar a Olhão não é preciso desmontá-la, montá-la num caminhão e mandá-la para o Algarve, que ela sai direitinha no porto, mete-se no navio, no Mário Ruivo, que não está aqui, pronto, mas metemos no Mário Ruivo e mandamos para baixo. E o Sérgio também pode querer testar ali em Peniche outras coisas. Vão ser estas complementaridades que nós esperamos que em 2030, não é? Foi isso que a gente prometeu à Conceição, que foi o vértice deste tentáculo do povo, não é? Este é um povo, não é? A cabeça do povo foi a DGPM e ali nós somos um tentáculo. São os 8 tentáculos, não é? São os 8 tentáculos. É um povo. Temos que arranjar o símbolo para os polos do povo, não é? 8 tentáculos.
e pronto, e um tentáculo alimenta o outro e por aí fora. Mas Muito obrigado, Eduardo. será isto. Já agora, e só a título de referência, os outros polos que não estão aqui presentes, não tiveram a possibilidade de estar, há um outro polo também em Leixões, mais na área da robótica, há um polo em Aveiro, mais dirigido às questões das tecnologias para a aquacultura, um polo em Lisboa, mais centrado nas questões das biotecnologias também, da prototipagem, da incubação, um polo em Oeiras, modulação atmosférica, observação do oceano, e finalmente um polo de natureza um bocadinho diferente, portanto, na área da formação, em torno da ENID e do formário. Portanto, é este conjunto de polos que foram candidatados e que foram já aprovados através de um processo concursal, de um processo de concurso público, que estão neste momento a desenvolver os seus programas e, portanto, conforme julgo que é relativamente fácil de ver, portanto, há de facto aqui um potencial muito significativo que está a ser criado, que está a ser aproveitado, mas uma das questões que se coloca, e sobretudo numa lógica de garantir a maior eficiência, a maior eficácia, portanto, a todo este projeto do Abazul, é justamente como é que é possível aproveitar as complementaridades entre estes diferentes polos, como dizia o Eduardo, não é? Portanto, o país é um país, apesar de ter uma grande zona económica exclusiva, é um país relativamente pequeno, e, portanto, não faz sentido estar aqui a criar redundâncias, a duplicar coisas. Há justamente que aproveitar as complementaridades e as sinergias. E, portanto, a questão que eu gostava um pouco de vos deixar, evidentemente que vocês vêm a partir do vosso polo para fora, não é? Portanto, mas o centro é o vosso polo, mas justamente a partir dessa perspectiva, como é que antecipam algumas possíveis complementaridades entre polos, não é? Portanto, como é que, de alguma maneira, antecipam que esta rede possa vir a funcionar de forma a aproveitar essas complementaridades. E se calhar começava outra vez pelo Sérgio. Muito bem. Esse é que é o grande desafio, é a tal complementaridade e cooperação entre os diferentes polos. Eu acho que essa cooperação e complementaridade vai sendo cada vez mais visível à medida que cada um dos polos vai definindo claramente a sua área de atuação. Obviamente que daquilo que foi para esta primeira apresentação, quer do Pedro Pousão, quer aqui do Eduardo, claramente percebemos que há aqui alguma diversidade logo naquilo que é o foco. À medida que cada um dos polos, como estava a dizer ainda há pouco, for afinando a sua estratégia, claramente vai encontrando esses pontos de contacto. Quer dizer, o Eduardo fez muito bem aquilo que possa ser a parte da tecnologia, apoiado mais na questão da bioeconomia azul, que é aquilo que se calhar quer em Olhão e em Peniche estão mais focados, mas obviamente que esse é que é o grande desafio. Mas há aqui outra questão que eu gostaria também de trazer para esta discussão, para além da cooperação e complementaridade, que tem que ser claramente o foco para nós sermos eficazes naquilo que é o investimento público, é a cobertura geográfica que nós estamos a falar. Portanto, nós estamos a falar desde o norte até o Algarve, em zonas claramente importantes em termos de economia azul, não é? Com já tecidos económicos já estabelecidos, e esse é que também é o grande virtuosismo, ou seja, uma cobertura geográfica ao longo de toda a costa, por forma que esta economia azul se centre em vários polos, ou seja, ao centrar-se em vários polos, mas haver a tal ligação. Não é por acaso que vai existir uma estrutura que vai fazer com que toda esta gestão dos polos, que é para ser mais fácil, por exemplo, essa tal articulação, promover os diálogos entre os diferentes polos, por forma que não haja subposição. Não quer dizer que em certo ponto ou em certos polos não possa haver alguma subposição, mas dessa subposição também aumentar aquilo que são as capacidades instaladas para dar resposta a projetos na área da aquacultura offshore ou ao tipo de aquacultura que cada um dos polos pode contribuir para o todo. Acho que é um pouco isso que nós temos que claramente trabalhar. E na parte do polo de nicho, esse é o que está na nossa matriz, ou seja, a cooperação a nível nacional e internacional para nós crescermos mais rapidamente. Hoje fala-se muito da questão da ciência, o nível de desenvolvimento científico que nós temos em termos nacionais, e esse desenvolvimento científico tem que claramente passar para a questão da economia e haver esta cooperação entre diferentes polos que têm vindo a desenvolver muita ciência em prol dos oceanos, vai ser claramente também o fator-chave do sucesso daquilo que nós queremos para a economia azul nacional. Temos os players, digamos, temos quem já trabalha a economia do mar, sob o ponto de vista académico, sob o ponto de vista industrial, a vários níveis. Agora estamos aqui a criar umas condições para potenciar claramente esse que já está existente. Não é? E é claramente, eu diria, a oportunidade de ouro para que a questão da economia azul alavanque definitivamente. Portanto, o termos esta articulação entre diferentes polos, o ter entre cada polo a articulação entre diferentes entidades que já estão a trabalhar o mar, e tivemos aqui o exemplo
das unidades de investigação, da academia, de institutos públicos, etc., é juntar em cada um dos polos essas competências e depois permitir a tal articulação. E eu estou muito esperançoso e muito convicto de que vamos ter o sucesso que todos os polos assim anseiam. E há aqui uma grande atenção, portanto, vamos estar aqui agora a entrar na década da ciência dos oceanos, temos esta conferência dos oceanos, quer dizer, acho que na próxima semana tudo será diferente daquilo que é, para melhor, a atenção que o oceano tem em termos de potencialidades económicas. Nós, claramente, com esta conferência, estamos a colocar na linha da frente. Agora, quanto mais nos expomos, mais alvo de atenção somos. Portanto, aumenta a nossa responsabilidade e acho que essa responsabilidade está bem patente em cada um desses mesmos pontos. Muito obrigado, Sérgio. Pedro, a mesma questão. Bom, antes de mais nada, um ponto de situação, nós vamos lançar agora o concurso de arquitetura e das especialidades, a Câmara de Olhão, para o polo do Algarve, muito em breve. Portanto, este é o ponto, ele está aprovado e, portanto, agora vamos para a parte de projetos. A questão aqui, por isso, é que nós no consórcio incluímos o laboratório colaborativo, onde essas instituições, por acaso, estão todas também como associados. É exatamente, o polo não é muito grande, volto a repetir, é um polo específico, também não pretende, porque bem perto do polo do Olhão existe a estação piloto do IPMA, que tem 70 mil metros quadrados e, portanto, tem espaço suficiente para fazer muitas coisas, mas que vai complementar o polo. Se é preciso um peixe, uma coisa que é que virão do sítio onde eles se reproduzem. O polo pode aqui concentrar-se, mas não se vai concentrar, evidentemente, em áreas tecnológicas de grandes dimensões. Não vamos às engenharias, não vamos experimentar jalas, não vamos experimentar robôs, não vamos experimentar drones, e por isso essa complementariedade, como foi aqui falada, terá mesmo que existir. Portanto, neste caso concreto, nós, ao associarmos ao polo, provavelmente do Algarve, onde há toda uma série de empresas no Algarve, óbvio, de offshore e de inshore, há de haver muitas questões que irão efetivamente para os outros polos, inclusive até as questões da meteorologia ou as questões da previsão, que, por exemplo, são muito importantes para quem trabalha em offshore. Portanto, a ideia aqui é trabalharmos com aquilo que temos, com a dimensão que foi atribuída, e dentro dessa dimensão conseguirmos trabalhar o melhor possível, dar o máximo de apoio possível e permitir que daqui, porque o Algarve tem poucas empresas, e portanto aqui se testem novos produtos, novas soluções, ou pequenas soluções, a nível mais do lado biológico, chamemos-lhe assim, provavelmente, que possam aparecer novas empresas e que desenvolver novos produtos, novos animais, enfim, algas, produtos outros para a indústria farmacêutica, para a cosmética, como se queira, bebendo, volto a repetir, o apoio de todos nós que estamos lá dentro e que se possam desenvolver novas empresas. Também essa é uma vocação do polo. Portanto, eu às vezes fosse falar muito em startups, mas quer dizer, aqui convém que aquilo saia direitinho e funcional e com um negócio já, e não só às vezes como uma ideia estratosférica. E portanto eu acho que o polo aqui pode ter uma importância de dizer, olha, isso não serve, vá para casa, venha outro. Pronto, e para que a coisa saia funcional e saia um negócio e não se ande aqui a injetar durante anos e anos e anos subsídios em empresas pequeninas que depois nunca passam daquilo e nunca chegam ao mercado, vivem de prémios e de coisas dessas e pronto. Portanto, é bom aqui, dentro do polo, haver uns mais velhos, digamos assim, e mais experientes, quer empresários, quer da parte da academia e da coisa, que ajudem a ir no caminho certo, que a pessoa possa testar o seu produto sem gastar demasiado, porque há laboratórios instalados e, portanto, não vai pagar um laboratório, vai pagar umas horas de utilização e que a coisa possa realmente não morrer à partida, como acontece muitas vezes com coisas dessas. Obrigado. Muito obrigado. Eduardo, queres aprofundar? Enfim, já estavas há pouco a entrar nesta questão das complementaridades, mas queres aprofundar? Se aprofundar, deixa-me só, primeiro, a cooperação entre polos, primeiro tem que nascer de uma cooperação, no nosso caso, é uma cooperação intra no nosso polo. A gente já tem alguma, com o CIMAR e com o INEGI, mas a estes polos, portanto, no caso do Boa Basolo Leixões, ele é uma infraestrutura colaborativa, ou seja, já internamente ele já é um polo que vai ser o facilitador da cooperação. Estas entidades já cooperavam antes, nós já temos projetos na área da mitigação, no caso do petróleo, projetos na área dos plásticos ou microplásticos, no impacto de movimentações no solo e no subsolo, já temos história de cooperação interna e, como tal, este polo ancora
nessa cooperação. Portanto, o facto destas entidades também cooperarem com o exterior vão trazer essa cooperação também para dentro desta ação colaborativa. Portanto, mas eu gostava de dizer, gostava de afirmar a pé juntos, assim, com muito entusiasmo, que isto é uma ideia, esta cooperação vai ser muito revolucionária, vai ser uma coisa fantástica e que a partir de 2026, quando este edifício estiver pronto, que vai ser uma coisa completamente estratosférica e nova, mas ela já tem um caminho que se fez. Portanto, nós chegamos a este edifício, a estas infraestruturas colaborativas, porque estas entidades já tinham feito um caminho e agora sentiram necessidade, para que a cooperação aumente e para que a resposta aumente, nós possamos estar juntos. E queremos estar juntos. É um exemplo, isto é só um exemplo. Imaginem que é preciso fazer um quebra-mar por qualquer motivo, não sei. O Porto de Leixões está a crescer e é preciso acalmar ali a água. Ali em cima a água tem muita energia, não é? Então é preciso às vezes fazer intervenções de infraestrutura. Mas podemos fazê-las a bem. Eu gostava que houvesse ali umas rochas que pudessem produzir novamente o goraz. Eu, quando era pequenininho, gostava muito de goraz assado e hoje em dia não consigo comer. Não há venda, não é? Porque eles deram cabo das pedras lá em cima, os arrasteiros deram cabo das pedras e agora já não há peixinho bom, não é? Ou há, mas vai logo embora. Por exemplo, porque é que a próxima intervenção de um quebra-mar ali afastado, não sei o quê, não garante que temos ali novamente uns buracos e onde possam nascer estas espécies possam florescer. Ou ali algum trabalho multitrófico que tenha a ver com que os robôs possam ajudar ou a infraestrutura possa... Olhar o mar desta forma, intervenção desta forma holística, só pode ser se nós estivermos juntos. Só se eu ouvir a Ana muitas vezes, ouvir o Pedro muitas vezes, ouvir o Sérgio muitas vezes, é que eu indico, este sistema, nós somos capazes de ajudar a resolver essa questão, ou esse problema que nasceu. Não é? A cooperação vai ter que nascer dessa interação. Portanto, é evidente que nós já tivemos projetos com o Sérgio, não foram assim muitos, mas já tivemos, lembro-me, um equipamento de recolha de DNA no mar. Portanto, isto é um exemplo que só pode existir, estes desenvolvimentos, se a gente estiver junto. Nós, engenheiros, de certeza absoluta, que não nos lembramos, DNA no mar, ok, a gente lê muito, não é? Mas não temos experiência e não temos esse conhecimento. Uma coisa é a gente ler no jornal, outra coisa é fazermos ciência e tecnologia. Não confundamos a cultura geral com a ciência e com a tecnologia. Muitas vezes nós somos levados, e estes ambientes trazem-nos para o nível da cultura, não é? Da cultura geral e da cultura específica, mas depois, quando chegamos à realidade, as dificuldades, os conceitos são fáceis, as ideias são fáceis, mas depois a implementação e a tecnologia é mais complicada. Portanto, o que é que nós esperamos? Esperamos que as barreiras da dificuldade tecnológica e as barreiras da dificuldade da ciência possam ser mais facilmente resolvidas havendo estas interações, não é? Portanto, e vai ser muito importante perceber, como o Sérgio disse, quais são os objetivos de cada um, ir ligando. Mais importante que ligar os hubs é ligar os atores dos hubs, não é? Portanto, o hub tem que ser o centro que permite ao CIMAR trabalhar mais com o IPMA do Algarve, trabalhar mais com o Sérgio, que já trabalham, mas trabalhar ainda mais, e estas infraestruturas acolherem os passos seguintes dessa cooperação. Portanto, é evidente que nós temos que pensar, o mundo é finito, Portugal é finito, é pequenino, é evidente que o mercado europeu é pequenino, nós queremos endereçar esse mercado, mas os outros países também querem. Portanto, há os nossos, nós estamos cheios de vontade, os nossos hubs, mas os franceses também têm hubs, também imaginam que vão endereçar o nosso mercado e que vão desenvolver tecnologia para nós portugueses comprarmos, nós imaginamos que eles nos vão comprar a nós, mas, portanto, não vão nascer 600 empresas porque nós não temos portugueses para as empresas todas, não é? E também é preciso fazer galinhas e plantar couves e outras coisas, não é? E agora, nós temos uma área importante que é algas, e eventualmente algas seja uma coisa muito gira e muito importante, produzir mais algas e a tecnologia ajudar a produzir algas. Portanto, este mundo é finito nos recursos, é finito nas capacidades. Portanto, se olharmos para estes hubs, temos que olhar a um hub de capacitação, quer em dimensão, quer em qualidade. Portanto, nós, em dimensão, o país fisicamente é pequeno e os recursos do país são limitados em pessoas. Não é? Portanto, nós não podemos todos os anos dizer que vamos aumentar 60, 70
novos empreendedores no mar. Alto. Mas no ensino superior, quantos estão? 20 mil este ano. Entraram 20 mil. Treinos para aqui, treinos para lá, não sei o quê. A gente vai ver quantos sobram para a engenharia ligada ao oceano. Alto. São 50, 70. Portanto, temos que ter esta noção que vamos lutar por estes recursos, mas no fundamental é a sua capacitação. É que um destes recursos valha daqui a 10 anos o que 20 recursos valem hoje. Portanto, nós temos que permitir que as novas gerações de pessoas qualificadas no mar tenham uma capacidade, qualificadas no mar ou nas coisas ligadas ao mar, tenham uma capacidade de ação ampliada 20 ou 30 vezes o que tem agora. Portanto, estes hubs têm que ser o elemento que permite ao investigador que está num grupo de investigação que está associado aqui, que a sua ação e o seu esforço tenha aqui um transformador de potência que lhe permite que a sua ação tenha um impacto tremendo, não é? Isto é como nós nós quando vamos a pegar numa saca, se nós tivéssemos um braço robótico, nós estamos todos a ter um braço robótico, para quando vamos às compras, e pá, não fizéssemos esforço nenhum. Nós só com o dedinho mindinho, tínhamos aqui um terceiro braço, uma prótese, e pegava quando estivéssemos a parafusar, ou estivéssemos a fazer força, gostávamos de uma ação de alavancagem. E estes hubs são hubs de capacitação. Portanto, e o que é que isto vai permitir? Alavancar os recursos que temos, que não são muitos, e temos que ter noção que não são muitos, e eles não vão nascer, e nós vamos conseguir as condições vão ser melhor, remuneratórias, de mercado, nós vamos conseguir tirar alguns quadros que antigamente eram criados para outras atividades, vamos consegui-los puxar para o mar. Esta ideia do PIB monumental, subir o PIB no mar, só vai subir o PIB no mar se houver mais salários no mar, não é? Há duas maneiras, ou recursos ou mais-valia. Sobre os recursos, não é? Os recursos podem ser vivos ou não vivos, e depois mais-valia em cima. E o que nós estamos a fazer é capacitar os agentes para criar mais-valia em cima dos recursos. Primeiro, preservarmos, quer sejam inertes ou quer sejam vivos, preservarmos, e depois muita mais-valia em cima. Portanto, estes hubs têm que ter este papel. Não é o papel de melhorar a unha direita do pelo direito da minha investigação, é que este pelo direito da minha unha direita, que está aqui ao cantinho, que ninguém vê, seja multiplicada por este aumento de capacitação em valor social na sociedade e a valor económico. Para quê? Para que todos vivamos melhor, o tal PIB do mar suba aos 10% e não seja só com turistas, não é? A comerem peixe grelhado, e que seja com uma transformação relativamente aos recursos. Não é que vender peixe grelhado não seja uma capacidade fantástica, não é que não seja, dormir junto ao mar, ir à praia, comer um gelado na praia, dar um mergulho, é bom, mas temos que fazer essa capacitação tem que subir de outra forma. Portanto, é isto que eu imagino. Eu, nessa altura, devo estar entre 4 tábuas, mas se estiver bem, devo viver de bengala. É que quando isto chegar à idade madura, reparem bem, nós em 26, estas instalações estarão feitas. Eu acredito que estes polos atinjam a idade madura num trânsito de 10, 15 anos. Quer dizer que 35 a 40, não é? Este percurso vai ficar maduro, não é? Portanto, quer dizer que já não vamos ser nós a avaliar se este esforço, quando atingiu a idade da maturidade, não é? Olhando para uma infraestrutura de investigação, quando é que ela atinge a maturidade, ficará completo. Portanto, nós vamos ser os iniciadores, vamos dar o pontapé de saída, 26 isto está pronto, vamos depois assistir a um período transitório destas capacidades, não é? De começar a instalar estas capacidades, trazer aqui e acolá, e atingirão a idade adulta numa geração, talvez... É um processo que vai se construindo. É um processo de longo prazo. Eu não devo, daqui a 20 anos não estou cá para ver. Não, acredito que esteja para ver um bocadinho, não é? Pronto, eu peço desculpa, um dos papéis do moderador, talvez o menos simpático, é também gerir o tempo. Desculpa lá, é terrível, isto é terrível. Estamos a aproximar-nos de uma hora, mas eu não queria deixar de colocar a oportunidade de alguma questão, algum comentário, enfim, como está aqui a DGPM,
alguns atores, alguma questão que queiram colocar, algum comentário? Se não houver, eu tentaria fazer aqui um ponto de remate, não é? Portanto, estamos praticamente em cima da hora. Enfim, e agradecer as vossas intervenções. Eu acho que há aqui uma ideia que está implícita no que foi dito e que me parece ser uma ideia muito forte, que está presente neste projeto do Abazulo, que é, isto é um projeto, isto é uma rede de redes, não é? Portanto, isto é um conjunto de redes, são as tais 8 redes que se estão a construir nos diferentes pontos do território, não é? E isso é muito importante, esta cooperação entre as empresas, as entidades de ID, as autarquias, as empresas públicas, a administração. Portanto, isto é de facto um processo extremamente importante a nível territorial. Mas depois há uma outra camada de rede, que é a rede entre os próprios hubs, entre os próprios polos do hub, que é fundamental que funcione também de uma forma em sincronia e, portanto, há também aqui um processo que está a ser criado nesse sentido. A Fórum Oceano recebeu um convite da parte, enfim, da entidade, da DGPM, que coordena todo este processo, no sentido de se apresentar como candidata à entidade gestora, dinamizadora desta rede e, portanto, é um processo que está em curso e isso permitirá, portanto, a concretizar-se, trazer aqui condições justamente para garantir esta sinergia, para aprofundar esta sinergia, que é uma sinergia que tem que ser construída em torno de duas coisas que nos parecem muito importantes. Por um lado, os desafios que cada um dos hubs, cada um dos polos em si vai colocar, e depois uma sinergia do ponto de vista de encontrar as capacidades de resposta que podem ser mobilizadas em cada um deles para responder a estes desafios que são comuns. E, portanto, parece-me que isto é de facto uma ideia de força muito importante no sentido de orientar, portanto, o nosso trabalho futuro. Depois gostava também, ainda muito rapidamente, de realçar aqui duas ou três coisas que foram ditas e que me parecem elementos importantes e diferenciadores deste projeto relativamente a outras coisas. E uma das coisas que aqui foi falada foi territórios. E, portanto, um dos aspectos que eu considero mais relevantes deste Abazulo é justamente esta sua capacidade de descer aos territórios e de valorizar aquilo que são as capacidades e os ativos de cada um dos territórios. Isso é fundamental e para pessoas como eu, que muitas vezes contesta as coisas porque elas são muito centralizadas, julgo que aqui temos justamente o contrário, temos aqui um formato que é um formato que permite de facto trabalhar para um maior equilíbrio territorial, para a valorização do território e também para a coesão. Depois outra coisa que também aqui foi dita em todas as intervenções e que me parece muito importante é esta ideia em torno da capacitação. Portanto, aquilo que nós precisamos de facto é de nos capacitar todos em conjunto, portanto de capacitarmos o ecossistema para responder a estes desafios. E de facto esse é o grande desafio que temos em mãos, portanto, que temos em mãos a nível de cada um dos polos e que temos em mão no coletivo. E, portanto, eu julgo que, de facto, essa possibilidade de criação de infraestruturas, de equipamentos, de colocar à disposição das empresas do tecido económico um conjunto de serviços dos mais diversos, de teste, de prototipagem, de inovação, de aceleração. Portanto, tudo isso é de facto fundamental para podermos ser a tal alavanca necessária para o desenvolvimento da economia azul e, portanto, para a criação destes ecossistemas, sabendo que a componente também da formação, e por isso é que um dos polos é justamente esta componente da formação, é também uma componente essencial no sentido de criar as competências para respondermos a isto numa perspectiva de médio e longo prazo. Isto não é para fazer a correr, isto é para fazer bem feito. E, portanto, eu acho que é esta nova lógica e este novo paradigma que tem que orientar a nossa ação em coletivo, portanto, no desenvolvimento destes polos. E, portanto, creio que estamos a ultrapassar 2 minutos, não é muito grave aqui o tempo previsto. Deixar uma palavra, em primeiro lugar, de agradecimento, portanto, obrigado, aqui aos nossos membros do painel e também, e sobretudo, também uma palavra de agradecimento aos participantes e também uma palavra de agradecimento à DGPM, também aqui presente, por todo este esforço que está a ser desenvolvido e ao qual também nos procuramos associar todos nós
para fazer aqui digamos, uma evolução, um shift, portanto, no âmbito da economia azul. Portanto, muito obrigado. Continuação de um bom dia e, sobretudo, um bom fim de semana. Muito obrigado.